A incrível história da princesa de 14 anos que enfrentou um rei agonizante, revelações tocantes. Na pequena cidade de São Jorge, não havia história mais emocionante do que a de Isadora, a menina de apenas 14 anos que decidiu lutar contra a opressão de um rei agonizante. Moradora de uma fazenda de café, seu mundo era inundado pelo aroma doce do grão fresco e pelo calor dos braços da sua família. Mas o que deveria ser um sonho simples virou pesadelo quando o fazendeiro idoso e autoritário, conhecido por todos apenas como o Rei, adoeceu gravemente. O clima na cidade ficou diferente, sufocante. Por onde passava, Isadora sentia a tensão no ar, como se uma tempestade prestes a estourar. Foi então que uma chama de coragem queimou dentro dela. Com a memória de sua avó, que sempre falava sobre o poder da união e do respeito, Isadora decidiu que a hora de agir era agora. Organizou um grupo de jovens, todos cheios de esperança, e juntos planejaram uma manifestação pacífica para reivindicar os direitos dos trabalhadores rurais. "Precisamos mudar esta realidade", exclamou com a voz firme. A cidade precisava acordar, e Isadora era a voz que os jovens esperavam. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O movimento crescia a cada dia. Conversas que antes eram sussurros nas calçadas, agora se tornavam gritos de esperança. Isadora via o brilho nos olhos de sua comunidade, que começava a acreditar em um futuro diferente. Entre os jovens, uma amizade florescia. Miguel, um poeta sensível que escrevia versos fascinantes sobre liberdade, se tornou seu grande aliado. Os dois sonhavam juntos. "Um dia, o café que colhemos será respeitado", dizia ele com determinação. Quando o rei convocou uma reunião, a cidade inteira tremeu. O velho fazendeiro, com seu olhar cansado e voz trêmula, começou a desvelar segredos que balançaram os fundamentos da cidade. Ele, que sempre foi visto como o senhor absoluto, confessou suas fraquezas e os erros que haviam manchado sua história. O medo começou a dar lugar à dúvida. As palavras do rei reverberavam em Isadora, que percebeu que sua luta não era apenas por justiça, mas também um pedido de perdão. Enquanto o povo se perguntava se conseguiriam suportar a mudança, Isadora sentiu seu coração pulsar forte. Qual seria o próximo passo? Estariam prontos para aceitar um novo diálogo? Com coragem latente, ela se preparava para enfrentar o que estivesse por vir. O que aconteceria com sua pequena cidade, agora cheia de promessas e incertezas? A multidão a rodeava, nervosa, mas cheia de expectativa. A história estava apenas começando a se desenrolar, e a pergunta era clara: a princesa da cidade de café conseguiria mudar o destino de todos? Isadora respirou fundo enquanto se preparava para a reunião com a cidade. O sol poente lançava uma luz dourada sobre as pedras do caminho, mas a sua mente estava turva, como um céu prestes a se despedaçar em tempestade. Com Miguel ao seu lado, ela caminhou em direção à praça, onde todos aguardavam ansiosos. As vozes da multidão eram um misto de expectativa e apreensão. "E se ele recusar a mudar?", sussurrou uma mulher conhecida como Dona Elsa, com seus olhos cheios de incerteza. Isadora sentiu uma onda de compaixão por aqueles que estavam ali. Ela sabia que todos ali carregavam o peso das injustiças por muito tempo, ansiosos por uma mudança que parecia distante. Quando chegaram ao centro da praça, o olhar do rei encontrou o de Isadora. Uma tensão silenciosa pairou no ar. Ela sentiu seu coração palpitar no peito. Este era o momento em que tudo poderia mudar. Com a voz embargada, mas decidida, ela começou a falar. "Estamos aqui hoje não apenas para pedir mudanças, mas para construir um futuro que nos inclua a todos.
Sua voz ecoou, reverberando nas paredes de adobe, atraindo a atenção de pessoas que antes se sentiam invisíveis. Dois caminhos se cruzam, o da opressão e o da esperança. Hoje, escolhemos a esperança. Vários rostos na multidão começaram a se iluminar, sorrisos tímidos surgindo no meio da tensão. Isadora viu Miguel balançar a cabeça em aprovação. E, surpreendentemente, o rei parecia refletir. Uma expressão de confusão e amarga nostalgia pairava sobre seu rosto rugoso. Ele não era apenas um tirano, era um homem que, de certa forma, também havia sido escravo de suas próprias decisões. Foi nesse momento que ele levantou a mão, pedindo silêncio. A multidão ficou em alerta, um misto de receio e curiosidade. O rei começou a falar, sua voz tremendo como um fio de teia prestes a se romper. Eu fui cego por muito tempo. Os meus erros não têm como ser desfeitos, mas estou disposto a ouvir. O murmúrio na praça foi como um eco de fé renovada. O que Isadora não esperava era que uma onda de emoções a invadiria. Ela sentiu tanto alívio quanto preocupação. E se essa abertura fosse apenas um truque? Se o rei estivesse apenas tentando comprar mais tempo? A cada palavra que ele pronuncia, o peso da responsabilidade se tornava maior sobre os ombros de Isadora. Mas isso não pode ser apenas conversa, gritou, a voz embargada de emoção. Precisamos de ações concretas, precisamos de compromisso. À medida que a conversa avançava, novos rostos surgiam, inclusive aqueles que antes se mostravam indiferentes. Isadora percebeu que, ao conquistar essa abertura, ela poderia inspirar um movimento ainda maior. Mas também sabia que sua luta estava longe de terminar. Uma sombra de dúvida pairava. O que aconteceria se esse ambiente de diálogo fosse rompido? A esperança de um futuro mais justo poderia se desvanecer em frações de segundo. Miguel se aproximou, com um olhar preocupado. Você realmente acredita que ele mudará, Isadora? Isso pode ser uma armadilha para esmagar nossos sonhos? Dentro de mim, eu espero que sim, respondeu ela, a determinação em seus olhos refletindo a luz do sol poente. Mas, por um instante, sombra da incerteza pairou sobre seu coração. O que sucederia se o rei não cumprisse sua parte? Enquanto o dia caía e as estrelas começavam a aparecer, Isadora sentiu que uma nova tempestade se aproximava, não apenas no céu, mas dentro dela mesma. Klaus, o chefe da guarda, observava, suas intenções uma incógnita. Estariam prontos para enfrentar não apenas o rei, mas os demônios que poderiam surgir a seguir? O futuro de todos estava em suas mãos, e uma pergunta crucial se formava em sua mente. E se o verdadeiro desafio não fosse apenas lutar contra a opressão, mas também enfrentar a traição dentro de casa? A noite se aproximava, envolta em um manto de estrelas que pareciam brilhar com mais intensidade do que nunca. A praça, antes cheia de murmúrios de apreensão, agora refletia uma mistura de esperança e incerteza. Isadora caminhou de volta para casa, o coração agitado. Miguel caminhava ao seu lado, mas havia um silêncio profundo entre eles. Você não acha que isso pode ser um primeiro passo, Isadora? A mudança começa assim, com um diálogo, ele sugeriu, tentando infundir coragem nas palavras. Eu quero acreditar, Miguel, mas e se a conversa parar na superfície? E se tudo isso for apenas uma encenação? O desespero transpareceu em sua voz, como se a certeza da luta estivesse prestes a se desmanchar. Quando entraram em casa, a atmosfera era tensa. A mãe de Isadora, Dona Clara, estava sentada à mesa, uma expressão pesada em seu rosto. O que foi que vocês fizeram hoje? A pergunta saiu como uma flecha, direta e cortante. Isadora suspirou, já prevendo a reação da mãe. Nós falamos com o rei, ele pareceu disposto a ouvir. Dona Clara balançou a cabeça, claramente incrédula. Ouvir? E depois? A mudança não vem só de palavras, minha filha. É perigoso brincar com promessas vazias. Eu sei disso, mãe, Isadora respondeu, um pouco mais alta do que pretendia. Sentiu uma onda de frustração. Mas e se não for apenas blá blá blá? E se esse for o começo de algo maior? E se for um erro?
Dona Clara confrontou. A iluminação tênue da casa destacava as olheiras que seus dias difíceis deixavam. Se o rei se sentir ameaçado, poderia esmagar essa esperança de forma cruel. O coração de Isadora se apertou com a ideia. E se tudo que haviam construído fosse derrubado por um movimento imprudente? Precisamos de aliados, ela murmurou, lembrando do olhar de Klaus na praça. Algo na atitude do chefe da guarda a perturbava. Miguel interrompeu. Se ele estiver do lado do rei, pode ser nossa condenação. A expressão de Isadora se alterou. Poderia Klaus ser um traidor? O pensamento lhe corroeu por dentro, como um veneno silencioso. Então precisamos descobrir a verdade sobre ele, decidiu, já traçando um plano em sua mente. Naquela noite, a insônia não a abandonou. Isadora se revirava na cama, as sombras dançavam nas paredes enquanto pensava no futuro. E se a mudança que desejava fosse apenas uma miragem? E se, no final, todos os que foram feridos pela tirania do rei não tivessem força para resistir? Em um momento de clareza, decidiu que precisava de ajuda. Precisaria ir até aqueles que, como ela, estavam cansados e dispostos a lutar. No outro dia, ao amanhecer, convocaria os jovens líderes da cidade para uma reunião clandestina. A primeira reunião sobre um novo começo e, quem sabe, um novo caminho. Enquanto o sol surgia, ela sentiu uma leve adrenalina percorrer seu corpo. A luta não era apenas dela, era de todos aqueles que almejavam mais. Mas e se eles não conseguissem se unir? O desafio estava à porta e o tempo corria contra eles. E se Klaus não fosse o único traidor? A ideia de que havia mais pessoas jogando dois lados a fez gelar. O verdadeiro inimigo poderia estar mais perto do que imaginava. Determinada, Isadora fechou os olhos e fez um pedido silencioso ao vento. Que a verdade venha à tona. Estava pronta para enfrentar o que viesse. As dúvidas acentuavam seu medo, mas também a impulsionavam. A luta estava apenas começando, e ela não podia hesitar agora. Com a cidade em seus ombros e a sombra da traição se aproximando, Isadora estava prestes a descobrir quem realmente podia confiar. E no fundo, sabia que, de verdade, as verdadeiras batalhas são travadas ao lado de quem se ama. O sol mal havia raiado quando Isadora acordou, o céu no horizonte tingido de laranja e rosa. Sua mente estava a mil à medida que os planos para a reunião tomavam forma. Cada jovem que ela já tinha em mente era uma peça do quebra-cabeça da mudança, e a responsabilidade pesava como uma rocha em seu peito. Mas ainda havia uma dúvida que a inquietava. Seria capaz de liderá-los? Ao se levantar, ela não pode evitar de sentir um frio na barriga. Era a primeira vez que faria algo desse tipo, e a ideia de reunir as pessoas que mais amava simbolizava tanto sua determinação quanto seu medo. Enquanto se vestia, sua mãe, Dona Clara, apareceu na porta, com uma xícara de chá nas mãos. Isadora, disse Dona Clara, o olhar preocupado. Você está tão decidida. Tem certeza de que isso é o certo? Eu preciso fazer isso, mãe. Não posso ficar parada enquanto o rei ameaça nosso futuro, respondeu Isadora, forçando um sorriso que mal alcançava seus olhos. Dona Clara deixou escapar um suspiro profundo. Só tome cuidado, filha. O mundo pode ser mais perigoso quando se acredita ter a verdade na mão. A mãe dela virou para sair, e Isadora hesitou por um momento. Mãe, e se tivermos que lutar? E se Klaus for um inimigo? A própria dúvida lhe queimava na garganta, mas ela precisava da resposta. Dona Clara parou e olhou para Isadora, seus olhos refletindo uma profunda tristeza. Então, saiba que você não está sozinha, independentemente do que acontecer. A verdade pode machucar, mas a união traz força. As palavras ecoaram em sua mente enquanto ela saía de casa, decidida a não deixar que o medo a paralisasse. O caminho até a praça parecia mais longo do que o habitual, como se o destino estivesse testando sua coragem. O ar fresco da manhã batia em seu rosto, levando embora algumas de suas inseguranças, mas não todas. Quando chegou à praça, Isadora avistou alguns rostos familiares. Júlia e André esperavam, ambos com expressões de ansiedade.
Quando se aproximou, viu em seus olhares a mesma determinação misturada com receio que ela própria sentia. Isadora, começou Júlia, a voz tremendo um pouco. Estamos prontos para ouvir o que você tem a dizer. Você tem certeza de que é o momento certo? A jovem hesitou. Precisava ser forte, precisava mostrar que acreditava no que dizia. Sim, precisamos nos unir. O rei pode não levar a sério nossas palavras, mas juntos podemos ser ouvidos. Essa é a única chance que temos de lutar por um futuro melhor. André interveio, mas sua voz era baixa. E se ele descobrir da reunião? E se Klaus tiver pessoas que possam nos denunciar? A dúvida estava no ar como uma nuvem pesada. Mas Isadora respirou fundo e se lembrou das palavras de sua mãe. Precisamos acreditar uns nos outros. Vamos encontrar a maneira de garantir que essa reunião permaneça em segredo. Se não tentarmos, já estamos perdendo. Uma chama de determinação surgiu nos olhos de Júlia. Então vamos fazer isso, estamos juntos. O coração de Isadora se encheu de esperança. Eles eram aliados. Mas aquela sensação durou pouco, quando um grito cortou o ar. Alguém estava correndo na direção deles, com uma expressão de terror estampada no rosto. O barulho da cidade de repente se tornara frenético. Isadora, o rei, ele sabe! As palavras ressoaram como um trovão em seus ouvidos. O que eles fariam agora? A traição estava mais próxima do que jamais imaginou, e a luta que ela tanto desejava estava prestes a ganhar uma nova e aterrorizante dimensão. E agora? Isadora se questionou, o coração acelerado. Essa era só o começo, mas também poderia ser o fim. A praça, antes cheia de vozes sonhadoras e esperanças, agora estava tomada pela tensão. Isadora sentiu o peso do desespero no ar, como se cada batida do seu coração ecoasse o medo ao seu redor. O rei sabe? Sussurrou Júlia, seu rosto pálido como o papel. Isadora viu as mãos de André tremendo, a incerteza refreando sua coragem. Precisamos nos esconder, exclamou André, olhando para Isadora, buscando uma direção. Mas, ao mesmo tempo, uma risada sardônica ecoou em sua mente. Uma voz que quase dizia que toda a bravura que tinham mostrado era em vão. Não, não poderia pensar assim. Não podemos entrar em pânico, gritou Isadora, tentando recuperar o controle da situação. Precisamos juntar os outros. Se o rei souber, temos que agir logo. Juntos, somos mais fortes. Júlia estendeu a mão, um gesto de apoio silencioso, e logo André a seguiu. Isadora sentiu um fio de esperança reacender. Sua voz estava firme agora, e ela sabia que, mesmo em meio à agitação, havia uma chama dentro dela que não se apagaria. Vamos encontrar o pessoal na Fonte Velha. O lugar é discreto e podemos discutir o que fazer lá, sugeriu, tentando manter a calma no olhar. Os amigos acenaram, já com os pés a caminho. Eles se moveram rapidamente e, ao chegar à fonte, encontraram outros jovens, todos com expressões de alerta. Era metade da multidão prevista, mas o fato de estarem dali já era um sinal de que a urgência da situação os unia. O rei não nos deixará ficar em paz, exclamou um rapaz que Isadora reconheceu. Ele sabe que algo está acontecendo, já houve patrulhas por toda a cidade. A euforia inicial começou a se desvanecer, a realidade era dura. Pensamentos sombrios ameaçavam invadir a mente de Isadora, mas ela se impediu. Ei, olhem para nós, levantou a mão tentando atrair a atenção. Se estamos aqui é porque queremos lutar. E se estamos juntos, a força se multiplica. O rei pode saber, mas ainda não sabe nossa verdade. E as palavras pareciam ter um efeito. A tensão na sala começou a diminuir, e os olhares trocados refletiam um entendimento silencioso. A luta deles não era apenas pela sobrevivência, mas por um futuro que mereciam ter. Um murmúrio crescente tomou conta dos rostos ao redor enquanto Isadora continuava. Precisamos ser estratégicos. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Se a visita do rei é iminente, precisamos ter um plano. Ela parou, notando as expressões decididas na multidão. Precisamos nos reunir e descobrir um jeito de expor a verdade do rei, mas também de encontrar aliados entre os outros grupos.
A revolução não começa com apenas nós, e sim com a união de todos. Mas, de repente, um barulho cortou suas palavras. Os ecos de passos firmes e seguros ressoaram nas ruas. O medo retornou como um golpe. Alguém está vindo, sussurrou uma jovem em pânico. Isadora encarou seus amigos, vendo a determinação em seus olhos ao mesmo tempo em que o terror tomava conta. Os guardas do rei, pensou, um nó na garganta. Precisamos agir. Decidir agora pode ser a diferença entre lutar e desistir. E naquele momento ela teve uma ideia, mas também percebeu que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Precisamos nos dividir e encontrar pessoas que podem nos ajudar, convencer outros a se unirem a nós. A multidão hesitou, mas havia uma centelha de esperança, uma faísca que começava a arder no coração de cada um deles. E se tudo der errado? Perguntou Júlia, os olhos cheios de medo. Mas Isadora sabia que o tempo para hesitar havia passado. O risco é parte do nosso futuro. Vamos ser a voz que não temos e a coragem que nos falta. Juntos somos invencíveis. E com essas palavras, o clima de silêncio e tensão se transformou na determinação de um futuro incerto, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. A liberdade era um chamado e todos a ouviam. Mas mal sabiam eles que o verdadeiro teste de sua união e a força da sua coragem estava prestes a se revelar de maneiras que nunca imaginaram. Isadora respirou fundo, sentindo o coração pulsar rápido como se estivesse dançando ao ritmo do desespero. Os passos se aproximavam e as sombras dos guardas do rei se alongavam sob a luz fraca da fonte. Agora é hora de agir, ela pensou. Dividam-se em duplas, encontrem alguém do outro grupo e façam eles entenderem nossa força. Isadora gritou, sua voz cortando o ar pesado. A multidão começou a se dispersar, as faces marcadas pelo medo, mas a determinação crescia, refletindo a coragem que Isadora havia tentado acender. No momento que vocês encontrarem alguém, lembrem-se, nós não estamos sozinhos, a opressão do rei não deve nos dividir. As palavras brotavam de sua boca como um mantra poderoso. Ao falar, a ideia de que algo poderia mudar começou a tomar forma em sua mente. André se aproximou, com um olhar que mesclava admiração e insegurança. E se não conseguirmos? E se eles não quiserem nos ouvir? Isadora olhou para ele, buscando transmitir confiança. Precisamos acreditar que a verdade é mais forte que o medo. A maioria de nós aqui já sofreu nas mãos do rei. Vamos usar essa dor para fortalecer nossa voz. Ela se despediu de André e se lançou para a primeira esquina da praça. À medida que Isadora se movia, encontrou um grupo de jovens com rostos tensos, mas em suas mãos estavam cartazes rabiscados com palavras de esperança. Revolução, liberdade, justiça! Eles gritavam como se clamassem para o céu. Vocês estão aqui? Isadora perguntou, a respiração ofegante. A jovem à frente, uma garota que Isadora reconheceu como Ana, ergueu o cartaz, como se levantasse uma bandeira. Estamos prontos para lutar, mas precisamos de um líder, alguém que realmente possa nos unir. A voz de Ana estava carregada de determinação, e Isadora sentiu um arrepio. A escolha de lutar agora se mostrava mais real do que nunca. Vamos unir nossas forças, juntos seremos ouvidos. O rei pode tentar nos silenciar, mas sua opressão só nos torna mais fortes. As palavras saíram como um grito primitivo, despertando algo dentro de cada um ali. De repente, uma sombra passou correndo pela rua, e Isadora reconheceu um dos mensageiros do rei. O garoto olhou ao redor, receoso, mas Isadora fez questão de abordá-lo. Sabe que você não precisa estar do lado dele? Venha conosco, a verdade precisa ser mostrada. O mensageiro hesitou, sua expressão se contorcendo em conflito. Eu só queria ajudar minha família, ele gaguejou. Isadora viu a luta em seus olhos. A batalha interna do jovem poderia ser um reflexo do que muitos sentiam. O desejo de sair, mas o peso do medo e do dever. Mas a única coisa que você pode fazer por sua família agora é lutar pela liberdade. A opressão não vai acabar sozinha. Junte-se a nós. A paixão de Isadora era contagiante, e ela percebeu que aquele momento poderia mudar tudo.
Os guardas estavam mais próximos agora. A pressão aumentava. Precisamos ir para a Praça do Luto. Se conseguirmos nos reunir lá, podemos dar início à revolta. Isadora encerrou, olhando nos olhos do mensageiro. Um momento de decisão pairava no ar. O que você fará? Ela perguntou, sua voz suave, mas firme. Por um instante, o tempo parou, e a pergunta ecoou, não só para o jovem, mas para todos os que estavam ali. A resposta teria o poder de moldar o futuro de suas vidas. Mas, antes que pudessem avançar, um estrondo ressoou na cidade. Os guardas haviam se aproximado e um escudo de pânico cobriu a praça. Isadora sentiu o frio da realidade gelar seus membros. E agora, com o peso do momento nas costas, tudo o que poderiam fazer era esperar pela decisão que mudaria tudo. A verdadeira luta estava apenas começando, e as consequências das escolhas que fariam em instantes poderiam ecoar por toda a cidade. O que eles fariam em resposta ao chamado da liberdade? Essa era a pergunta que permanecia no ar, pesada como um destino prestes a se cumprir. Os gritos de desespero misturavam-se ao som de armaduras se chocando, criando uma sinfonia de tensão no ar. Isadora sentiu um tremor na terra sob seus pés, uma lembrança de que o tempo estava se esgotando. Nós precisamos nos unir, agora! Gritou ao grupo, sua voz ressoando na confusão crescente. As expressões de desânimo começaram a se transformar, e a esperança que ela havia acendido parecia reacender-se nas almas daqueles ao seu redor. As pessoas começaram a se organizar. Ana segurava firme o cartaz, os olhos brilhando como se refletissem a luz da lua. Vamos para a Praça do Luto, é lá que tudo começa. Uma onda de determinação preencheu o espaço, e o murmúrio de concordância se espalhou entre os jovens. Isadora fez uma rápida análise da situação. Os guardas avançavam, mas a multidão estava mais disposta do que nunca a lutar. Isadora lançou um olhar ao mensageiro. Ele ainda estava ali, paralisado, evidentemente lutando com seus próprios demônios. Vem com a gente, ninguém merece viver com medo. As palavras a cada instante soavam como uma convocação. O jovem hesitou, mas o chamado dela parecia tangível. A liberdade pode ser mais poderosa do que a opressão, pensou. Enquanto isso, os guardas se aproximavam, formando um cordão intransigente. Não se movam, bradou um deles, com o olhar frio de quem estava acostumado a controlar vidas. Isadora sentiu-se aquecida pelo medo, mas também pela adrenalina. Preparem-se para lutar, gritou, e nesse momento a multidão parecia mais viva do que nunca. As vozes que antes estavam caladas agora gritavam em uníssono pela liberdade. Isadora sentia seu coração disparar, famílias divididas, pessoas inocentes sofrendo, tudo isso agora a cercava. Ela sabia que precisava dar o exemplo. Com um movimento impulsivo, deu um passo à frente e ergueu os braços, como se estivesse prestes a voar. Nós somos mais fortes juntos. Eles podem ter armas, mas nós temos coragem. Não vamos deixá-los nos silenciar. As palavras saíam de sua boca como um eco da luta que pulsava em seu coração. O mensageiro finalmente fez sua escolha. Com um movimento hesitante, ele passou à frente. Eu vou lutar com vocês, disse, a voz tremendo. Um aplauso energético irrompeu do grupo. A conexão entre aqueles jovens se tornava cada vez mais forte, como se o medo estivesse derretendo sobre a luz de uma nova esperança. Mas justo quando a multidão estava a ponto de seguir, um som estrondoso cortou o ar. Um grito de guerra dos guardas ecoou por todo o espaço. Prendam-nos, não deixem nenhum rebelde escapar! Aqueles gritos frenéticos sinalizaram que a hora da verdade tinha chegado. Isadora sentiu o frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma chama interna acendeu-se. Este era o momento que eles esperavam, a luta pela liberdade ou a rendição ao medo opressor. Vamos, agora! Ela gritou, e, sem hesitação, os jovens impulsionaram-se adiante, determinados a enfrentar as sombras que ameaçavam engolir suas vidas. Os rostos estavam decididos e, ao cruzar o caminho feito por seus medos, o cheiro de liberdade parecia mais próximo.
Mas quando chegaram à Praça do Luto, um novo choque os aguardava. O que eles encontraram ali seria decisivo para o rumo da cidade e de todos na luta. O rei, em toda a sua crueldade, estava mais perto do que nunca. O que Isadora faria ao se deparar com a face do opressor? Poderia a força dele ser suficiente para mudar a história? A batalha estava prestes a começar. A Praça do Luto era um espaço amplo, mas naquele momento parecia menor, sufocada pela presença dos guardas e pela aura de opressão que pairava no ar. As bandeiras da resistência, que antes flutuavam ao vento como símbolos de esperança, agora tremulavam com incerteza. A multidão de jovens aflitos se organizou, posicionando-se em uma linha frente a frente com a força do rei. Isadora sentiu um nó na garganta ao avistar o rei no pedestal, sua figura imponente quase ofuscando as luzes da praça. O arrogante sorriso em seu rosto demonstrava que ele não apenas se sentia seguro no poder, mas também se alimentava do medo que espalhava. Para Isadora, a imagem dele era a substância do próprio medo que tentava combater, e a raiva fervia dentro dela. Um murmúrio começou a crescer entre os jovens. Isadora piscou, respirando fundo, como se fosse um dos rituais de preparação que aprendera em seus anos de resistência. Não podemos recuar, disse em um sussurro fervoroso, mas ganhou volume ao lembrar-se do porquê de estar ali. Foi por nossos pais, por nossos irmãos e irmãs, por todas as vidas que foram tiradas. A cada palavra, a coragem a envolvia como uma armadura invisível. O grupo começou a responder, a voz deles se unindo em um clamor que reverberava nas paredes da praça. "Liberdade!" gritaram em uníssono, e a palavra explodia como fogos de artifício na escuridão. O olhar do rei se endureceu. Ele se inclinou para a frente, malicioso, como se estivesse buscando um momento para desacreditar a jovem multidão. "Vocês acham que são mais fortes do que eu? Que suas vozes podem desafiar a ordem estabelecida? Que podem desestabilizar um reino?" Sua voz ressoava como trovão, mas no fundo sua expressão desdenhosa estava repleta de insegurança. Os jovens percebiam e sentiam isso. Isadora ergueu a cabeça, uma determinação dançando em seus olhos. "Sim, nós somos mais fortes. Somos a esperança que o mundo precisa. Nossa voz é digna e não será silenciada pelo seu medo." E ali, sob a presença opressora do rei, cada jovem começou a dar um passo à frente, rompendo com as amarras que os mantinham presos ao chão. Ele hesitou, desconcertado. É nesse momento que Ana, cheia de fervor, gritou: "Por cada lágrima, nós lutamos. Por cada sonho que não foi realizado, nós interpretamos a história do amanhã." A bondade e o amor que transbordavam entre eles, assim como a paixão que fervilhava na luta pela liberdade, tornaram-se armas poderosas. A multidão unida parecia uma onda avassaladora, disposta a enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. Mas justo quando estavam prestes a avançar, uma explosão de luz iluminou a praça. Faíscas dançavam nas têmporas do rei. Os soldados, atordoados pelo grito dos jovens e pela repentina resistência, vacilaram. Falava-se que quando um rei perdia a confiança, todo o seu reinado podia desmoronar. Isadora percebeu que a hora decisiva tinha chegado, mas também a sensação de que perigos ainda maiores os aguardavam. O poder do rei começava a se dividir, mas será que a coragem deles era o suficiente para causar a verdadeira mudança? E no horizonte, novas sombras se desenhavam. "Precisamos agir agora! O que vão fazer?" Sua voz ecoou na praça, ressoando em todos os corações presentes, enquanto mais figuras encapuzadas apareciam nas laterais, prontas para enfrentar a batalha. A luta pela liberdade estava apenas começando, e o rei não era o único que tinha segredos enterrados. A explosão de luz lançava sombras distorcidas sobre os rostos determinados dos jovens. Isadora, com o peito acelerado e a mente fervendo, sentiu que o momento estava à mercê de uma escolha. Ela podia ver o medo na face do rei, escondido sob sua máscara de arrogância.
Os guardas, paralisados, olhavam ao redor, buscando a origem da nova ameaça que havia surgido. Ana, ao lado dela, exibia um brilho nos olhos que refletia a determinação da multidão. "Isso é o que somos, um turbilhão de esperanças!" gritou, e suas palavras ecoaram como um peso dentro da praça. Os jovens começaram a se entreolhar, vislumbrando que juntos eram mais do que apenas uma resistência, eram uma revolução em potencial. Aos poucos, figuras encapuzadas começaram a se misturar à multidão. Isadora franziu a testa, reconhecendo as vestes da resistência. Aqueles eram os irmãos e irmãs que haviam lutado com ela, cada um trazendo histórias de dor, mas também de superação. A sensação de poder coletivo se espalhou como um calor intenso. "Não estamos sozinhos!" exclamou Isadora, e um murmúrio de concordância cresceu entre os jovens. "Estamos aqui por aqueles que já se foram, que nossas vozes ressoem até os confins deste reino." Foi nesse instante que os encapuzados começaram a se mostrar. Entre eles estava Miguel, um dos líderes que haviam legendado em histórias e cochichos. O semblante dele era sério, mas sua presença trazia um alívio instantâneo àqueles que o admiravam. Ele ergueu o punho e gritou: "Juntos somos imparáveis. O rei pensa que nos controla, mas essa ilusão vai se desfazer agora." As palavras de Miguel foram como um combustível. Um grito unificado ressoou através da praça, mais forte, mais ousado: "Liberdade!" Aqueles que hesitavam agora se juntavam à afronta, permitindo que o som ecoasse como um tambor, uma vacinação contra o medo. Isadora tomou um passo à frente, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. "Precisamos de um plano." Pensar rápido era uma necessidade, e sua mente começava a trabalhar. "Devemos provocar a queda do rei. Mas antes, não podemos agir cegamente. Miguel, você trouxe novidades?" "Sim", Miguel conclamou, seus olhos brilhando com determinação. "Sabemos que o rei usa uma magia antiga para controlar seu poder. Se conseguirmos desviar a atenção dele, podemos quebrar a ligação e limitar sua influência." O plano estava sendo traçado, mas o perigo ainda pairava. Um dos soldados, recuperando-se, começou a se aproximar da multidão com uma expressão furiosa. A tensão aumentou e a atmosfera estava carregada de eletricidade. Isadora podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias. "Todos, preparados!" gritou Miguel, sua voz ressoando, enquanto os jovens tomavam posições. "Precisamos dar um passo decisivo." Nesse instante, a visão de uma porta lateral se abriu, e um grupo de pessoas vestidas de negro irrompeu na praça. Eram aliados da resistência, mas entre eles estava alguém que Isadora conhecia bem demais: Lara, sua irmã, que acreditava ter sido capturada. Isadora sentiu um misto de alívio e terror. O que sua irmã fazia em meio a esse caos? O olhar de Lara encontrou o de Isadora, e naquele instante tudo parecia parado. Uma onda de emoções a invadiu: amor, preocupação, determinação. Lara gritou desesperadamente: "Não, Isadora, cuidado com o rei!" E nesse momento, a praça ficou em silêncio absoluto. O rei, com um sorriso de triunfo, ergueu sua mão. Era hora do confronto final. Mas que escolhas Isadora e a multidão teriam que fazer agora? O que significaria enfrentar esse poder avassalador, não apenas para eles, mas para todo o reino? A tensão na Praça do Luto era quase palpável. Isadora sentia os olhares de seus amigos, os sussurros inquietos e a força crescente da multidão. O rei, em sua posição elevada, parecia mais parecido com uma fera do que com um governante, e em seu semblante Isadora via não só a arrogância, mas o desespero. Eles estavam todos prontos para lutar, mas o que isso realmente significava? "Não se deixem intimidar!" gritou Isadora, erguendo a voz sobre o murmurinho crescente. "Lutamos por nossas vidas, por nossas esperanças, por aqueles que amamos. Não iremos permitir que o medo nos controle." As palavras ecoaram pela praça e, por um momento, até os guardas hesitaram, como se ficassem surpreendidos pela paixão com que a jovem falava.
O rei lançou um olhar gélido, mas o brilho em seus olhos denunciava que ele começava a temer o que estava diante dele. Isadora! Gritou Lara, rompendo a distância entre elas. O rei não apenas controla nosso medo, ele usa magia antiga. Precisamos de um plano, mas isso vai exigir coragem de todos nós. Isadora assentiu, entendendo que o tempo era curto. Precisamos distrair o rei e seus soldados. Se conseguirmos quebrar a conexão dele com o poder que controla, talvez consigamos reverter o que há muito tempo ele desfez. O murmúrio entre os jovens tornou-se um coro de apoio. Miguel, que sempre fora seu aliado, agora estava mais determinado que nunca. Então vamos! Precisamos criar um caos. Se um grupo avançar, o rei se concentrará neles e nós teremos a chance. E assim, o plano começou a tomar forma. Isadora sentiu seu coração pulsar, cada batida uma lembrança do que estava em jogo. A liberdade, a dignidade e aquele futuro que parecia um sonho distante. A ordem foi dada e a multidão se dividiu em grupos, prontos para confundir os guardas e criar uma distração. A hora é agora! Gritou Isadora, enquanto partia em direção à frente do grupo, sua adrenalina em alta. Enquanto os jovens ocuparam as laterais da praça, Miguel e Isadora avançaram em direção ao rei. Os guardas, confusos com o movimento da multidão, se dispersaram, permitindo que eles chegassem mais perto. O rei, percebendo a aproximação, ergueu suas mãos. Vocês acham que podem me desafiar? Eu sou o soberano e minha vontade é absoluta. Você não é nada sem o medo que impõe, gritou Isadora, firmando-se diante dele, cada palavra forte e direta como uma flecha. Hoje mostramos que não seremos mais suas marionetes. E nesse momento, o ambiente se tornou eletricamente carregado. A multidão, em uníssono, gritou liberdade, e o eco reverberou, formando uma onda que pulsava como um ser vivo. Isadora e Miguel, com coragem renovada, avançaram em direção ao rei. Os soldados hesitaram, sentindo-se abalados pela força da união da multidão. Mas então, como sombra, um dos guardas se lançou contra Isadora. Sem pensar, ela desviou e Miguel rapidamente seguiu seu movimento, protegendo-a ombro a ombro. A batalha é nossa! Gritou Miguel, enquanto derrubavam o soldado, mostrando em ato que não estavam ali apenas para lutar, mas para vencer. Isadora respirou fundo e levou a mão ao coração, sentindo a energia dos outros a encorajando. Juntos! Disse ela com firmeza, apontando para os jovens que agora se aproximavam, formando uma linha de frente. Nesse momento crucial, Lara se juntou a eles. A conexão mágica que o rei possui é claramente o que alimenta seu poder. É hora de desativá-la. Os jovens corresponderam prontamente. Lados a lados, eles se uniram, formando um círculo em torno do rei, absorvendo a energia de seus gritos, a força do amor e da esperança, e canalizando-a em uma onda de luz que iluminou a praça. O rei sentiu a pressão da resistência. O que vocês pensam que estão fazendo? Isso não funciona assim! Sua voz, outrora poderosa, agora soava instável. Estamos pegando o que é nosso! Isadora gritou, mais forte, mais compreensível do que nunca. E com isso, a onda de luz aumentou, atingindo o rei. Um grito ecoou, não só de dor, mas de desespero. Um estrondo sacudiu o chão e o poder que o governava começou a rachar. O rei balançou, sua expressão se desvanecendo. O controle que ele mantinha se desfazia diante da força coletiva. Era o momento da verdade. A multidão, como um só ser, encontrou a sua força. Abaixo o tirano! Foi como um rugido que cortou a noite, potente e imbatível. A luz se intensificou e, em uma explosão de energia, o rei tombou, incapaz de manter sua posição, e com isso, a magia antiga que ele usou se desfez, liberando a cidade de suas garras. Os guardas, sem o comando do rei, começaram a recuar, a confusão tomava conta.
Isadora sentiu a adrenalina em seu corpo, lágrimas de alegria e alívio deslizavam por seu rosto. "Nós conseguimos!" ela gritou, e uma onda de emoção percorreu a multidão. As pessoas começaram a se abraçar em um misto de lágrimas e risadas. Os jovens que antes estavam perdidos encontraram seus laços, e a cidade que antes era apenas um campo de batalha, agora era um lar renascente. A luta não tinha acabado, mas um novo capítulo se iniciava. A esperança estava ressurgindo e todos sabiam que juntos poderiam enfrentar o que quer que viesse pela frente. Isadora olhou ao redor, vendo os rostos de seus amigos. A vitória foi apenas uma parte da jornada. O verdadeiro desafio começa agora, mas esta guerra já não é mais com armas, e sim com a construção de um mundo melhor. E assim, ao olhar a cidade com esperança renovada, Isadora sabia que a história estava apenas começando, e eles estavam prontos para escrever um novo futuro, juntos. Mas lembre-se, a luta pela liberdade e pelo amor é contínua. Você precisa de coragem para seguir adiante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final dessa emocionante jornada. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e ajudar a trazer mais histórias emocionantes para todos nós.